Sejam muito bem-vindos ao primeiro simpósio de barbeiros da Rebrasil. Meu nome é Wendel Nascimento e eu sou um dos palestrantes e dos anfitriões que vai estar com vocês, tanto no online quanto no profissional. A Rebrasil, ela é a maior feira de educação também, da área da beleza, que vem com essas oportunidades para podermos estar dividindo com vocês conhecimentos que são muito importantes para o público, não só para nós profissionais que executamos, mas para o público que vem buscando profissionais cada vez mais humanizados com essa questão do cuidado da, da personalização de cada indivíduo. O que eu quero dizer com isso? Não tem receita, tem um conhecimento que ele é válido e existente. Uma vez que você tem o domínio desses conhecimentos, você vai saber como lidar com cada situação que cair no seu colo, entre aspas, aí se dizendo. Então, eu sou o Wendel, profissional da área da beleza. Embora esteja participando e como o anfitrião aí, recebendo vocês no primeiro simpósio de barbeiros, eu me classifico como um profissional que cuida de pessoas, porque toda a minha base que vem de conhecimentos, primeiro foi da parte que cuida da área feminina, e aí, por um projeto que fui convidado e fundei, vamos se dizer, eu fiquei muito conhecido na área da barbearia, porque na época não se falavam de cursos de barbeiro, não tinha profissionais que realmente tinha ali esse tempo para doar dos conhecimentos, de serviços e entre outros temas que a gente vai estar abordando aqui. Então, eu preparei um breve currículo para vocês. A minha palestra vai ser prótese capilar com ênfase em visagismo. Isso é muito interessante para quem não ainda conhece esses dois mercados, que se conversam como todos os outros, porque a crescente que vem tendo na nossa área, ela é meteórica. Porém, muitas pessoas se falam da mesma coisa com linguagens diferentes, e muitas delas dificulta, não é acessível, e muito delas só são replicadas de uma forma bem rasa. E como a gente pode estar usando esses dois serviços aí no dia a dia? Você que é barbeiro ou barbeira, ou cabeleireiro que gostaria aí de estar aprofundando um pouco mais nos dois temas. Primeiro eu vou falar sobre uma breve passagem do meu currículo, da minha experiência, para vocês conhecerem um pouco mais. E aí eu vou falando sobre os temas. Por ser online, não consigo ter aí aquele feedback gostoso, que é de perguntas e respostas, mas para você que vai estar assistindo em algum momento essa aula, pode entrar em contato comigo nas minhas redes sociais. Vou estar deixando aqui o meu Instagram também. E muito obrigado mesmo, e seja bem-vindo pelo seu tempo aí dedicado para podermos partilhar aí desses conhecimentos. Então, meu nome é Wendel Nascimento, eu tenho 34 anos, eu sou formado em visagismo e terapia capilar pela Universidade Anhembi Morumbi, e um MBA pela Universidade Monitor, através dos corpos docentes do Robson, Antônio Trindade e todo o seu staff. Eu deixei aqui uma passagem breve das últimas empresas, como um currículo normal, você deixa as 3, 4 últimas empresas que você teve experiência, e aí a mais recente tem a Clínica GIC, que ela é uma empresa voltada para próteses capilares. Eu fui o gestor, fiz a parte da gerência da clínica e gestor na parte de coordenação do CEO, que foi o mantenedor e desenvolvedor da empresa, tá? Essa empresa está mais de 30 anos no mercado, e eu fiquei 2 anos à frente aí da parte da gerência. Anteriormente, cofundador da Rede O Barbeiro da Esquina, eu ajudei a criar a empresa do zero, antes mesmo de ter logo, e toda a sua parte aí de filosofia e atendimentos. Então, só para ter uma noção, todos os barbeiros da empresa passavam pelo meu treinamento, os meus cuidados, todos os tipos de serviços era eu que atrelava os treinamentos, e todas as lojas foi eu que abria. Então, ia ter uma loja no Morumbi, era eu que abria,
Pinheiros era eu que havia, enfim, toda essa parte de coordenação operacional também eu cuidava e fazia parte disso, tá? Recentemente eu abri um estúdio de beleza, tá? É um estúdio voltado para profissionais visagistas e terapeutas capilar. A gente oferece o serviço corriqueiro normal de salões e barbearias, mas as especializações são o visagismo, a terapia capilar e prótese capilar, tá? E aí parece que é uma salada, um misto, mas que no fundo se conversa. Eu vou falar para vocês por que que eu resolvi escolher esse tema, tá? Da prótese capilar com ênfase em visagismo, que parece estar muito em alta, coisas novas, mas se você for estudar a fundo, são profissões que já estão há muito tempo, assim como a profissão do cabeleireiro. Então, eu acredito que eu trouxe conhecimentos muito bons aí, embora o tempo não seja muito longo, mas eu vou deixar para vocês os meus contatos. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Então, aqui uma breve aqui, tem o meu telefone, tá? WhatsApp, tem o meu Instagram e possivelmente no dia da Rebrasil presencialmente, o meu site já vai estar no ar. Lá eu vou ter novidades, vou ter conteúdos, vou compartilhar bastante coisas com vocês. Eu, junto com o Ardoni, vamos estar lá recebendo com muito amor, muito conteúdo e trocando muitas experiências com vocês. Todos sabem que a área da beleza ela é milenar. Então, desde que o mundo é mundo, a área da beleza ela está atrelada. Desde o Egito Antigo, o ser humano ele já tem os seus cuidados, o anseio com a beleza. Então, se você for buscar a história, os historiadores dos penteados, da maquiagem, isso está atrelado com o cuidado de cada ser. E isso relacionava tanto as pessoas para identificar tribos, pertencimentos e até as posições nos clérigos. As pessoas que pertenciam a grandes tribos de reis, príncipes, rainhas e partes desculpa, de famílias bastardas, você conseguia identificar, talvez na época, pelo tamanho do comprimento do vestido, pelo tamanho do penteado, daquelas perucas, aqueles cabelos, os adornos que vinham, e isso vem perpetuando. Isso vai mudando a linguagem, mas o significado vai transmitindo conforme o tempo. O tempo vai passando, mas esses sinais, essas formas de comunicação ainda continuam nos dias de hoje. Hoje temos marcas e empresas que determinam certos tipos de tendências e modas, que são coisas relacionadas totalmente diferentes, mas a nossa profissão da área da beleza, para ser um pouco mais direto, por ser uma das milenares, ela constrói, desde a sua época de início, agora um novo futuro. O que eu quero dizer com isso? Você consegue identificar profissionais da área da beleza por técnicas, pelo nome, pelas academias, pelo currículo, talvez pelos clientes da classificação, seja da classe A, B ou C, você vê que isso dá uma posição de nome no mercado. E isso também cria um divisor para os profissionais, tá? Algumas pessoas pecam porque, como toda profissão, isso exige dedicação, exige conhecimento. Uma das coisas que as pessoas, antes de entrar em qualquer tipo de trabalho e área, ela deve estudar, ela deve buscar o porquê e onde começou. Isso vai te fazer diferente. As pessoas entram num curso e ela já quer aprender a técnica, o penteado, o corte, a estilização, mas ela não entende, não vai buscar a fundo onde surgiu, o que aquilo comunica, o que isso quer dizer. Beleza, Wendel, você está me falando tudo isso, ok, mas onde entra a prótese capilar e o visagismo? As pessoas se distanciam muito do visagismo, achando que, por escutar agora, pelo acesso da internet, acredita, por ser um conceito, não é um conceito, é um estudo,
que é algo que começou agora. Então, o visagismo, ele começou na década de 30. Se vocês forem estudar toda a parte da história de criação do visagismo, ele, ele já vem dando sinais e indícios desde a criação do mundo. Mas se você vai falar de visagismo e a questão da harmonização em caráter, você tem que pensar no quê? Se você quer algo belo, se você quer algo que comunica com aquela forma, com aquela projeção, você tem que imaginar a natureza, algo natural. Tudo da natureza, ela tem dimensão, proporção, textura, cor, forma. Guarda isso. Isso é importante. A gente vai começar depois a falar isso com calma. Então, o primeiro visagista, na minha opinião, é Deus. Não estou falando de religião. O Criador, ele é o primeiro visagista, ele é o pai do visagismo. E isso é importante para a gente entender. Quando a gente olha uma flor, uma planta, um mar, a gente começa a ver que ali tem formas, e aí tem a comunicação. As linhas têm uma comunicação, a cor tem uma comunicação, a textura, tudo isso é visagismo. E aí a gente trazendo para a nossa área, para a área da beleza. Então, a maquiagem, ela tem que ter uma comunicação. Se ela é mais delicada, se ela é mais minimalista, se ela é algo que é mais, tipo, de extroversão, o que ela quer comunicar. Se a gente for levar para o lado do cinema, a música, ela também traz uma comunicação na questão sentimental. Aí, a trilha sonora desse filme, a luz baixa, aquela cena quando começa, tipo, a mostrar um pouco de suspense e a música de fundo, tudo isso é o visagismo. E na área da beleza não é diferente. Quando você vai projetar uma nova imagem para o seu ou a sua cliente, você tem que pensar no que ela está comunicando através disso. Mas antes de tudo, é entender um pouco da questão da psicologia, porque você está estruturando algo externo. Você tem que pensar internamente o que ela está pensando. Essa é uma parte do visagismo que, para mim, é primordial. Ela é indispensável. Você tem que, primeiro, entender o indivíduo que vai comportar aquela imagem para os futuros acessórios ou definições para isso ornar e ela encorpar aquilo. E não adianta você criar um look, uma imagem e a pessoa não ter sustentação de base para aquilo. E às vezes o momento interno, o sentimento, aquela parte dela espiritual e emocional está totalmente inversa daquilo, tá bom? E aí quando eu falo dessa parte do interno, externo, nos dias de hoje, a parte das doenças emocionais já diziam há 20 anos atrás que seria o mal do século, e as pessoas viam como como adivinhações, como Nostradamus, e estava muito na cara. O ser humano, cada vez mais, adquirindo conhecimentos, informações e a tecnologia de uma forma bombardeada, vai desencadeando doenças que está atrelado ao emocional. O dinheiro, de uma forma que talvez esteja escasso em alguns momentos e áreas, traz as questões emocionais, a parte sentimental, talvez de convivência com um cônjuge ou com a família, traz parte emocional, status, enfim, tudo que atrela a parte emocional, seja a parte educacional, ser bem-sucedido ou não. E o bem-sucedido não está atrelado a dinheiro, tá? Talvez naquilo que a pessoa almeja, que ela busca para ela, que ela acredita que é melhor. E isso é um problema que traz atrelado às doenças emocionais. Wendel, o que você está dizendo isso com a questão da beleza? Quando você está com baixa autoestima, quando você não se conecta com a sua imagem, quando você não se reconhece, você fica com a autoestima baixa. Senso de competência baixo, baixa autoestima. Então, se você não está com os campos, com os pilares da vida todo alinhado, é meio que impossível estar com todos os pilares
alinhado, mas eu te digo que quando a grande maioria, a parte espiritual, educacional, emocional, social, que associar a questão com as pessoas que você está, a parte de todos esses pilares estiverem numa frequência já linear, a probabilidade de você estar com a autoestima elevada é muito maior, tá? E isso tem a ver com a conexão, como você se conecta com o seu eu. Isso não está relacionado com as pessoas, tá? Então, as doenças emocionais estão ligadas aos trânsitos rotinais agitados, o mundo moderno, todas essas questões das tribos de senso de pertencimento, a questão de consumismo. O consumismo ele está ligado às doenças emocionais. Então, pré-descompensações, a pessoa às vezes quer mostrar algo e começa a consumir de uma forma desenfreada, e esse problema emocional acaba arranhando a imagem, eu vou dizer e mostrar como. E o mais comum que a gente escuta aí, depois da pandemia, lógico que isso também deixou as pessoas, por um lado, menos preocupadas com o geral, e isso atrelou a questão da imagem, os cuidados, enfim. O Covid desencadeou várias doenças subsequenciais por causa do Covid. Então, uma delas, perda de cabelo, a pele sem viscosidade. Isso mudou muitas coisas na rotina das pessoas. E todas as questões das informações e das famosas fake news também foram foi um gatilho para as pessoas ficarem meio com distúrbios, né? Com a imagem também relacionada a sofrendo com esses bombardeios de notícias que muitas delas são mentiras. Tá, Wendel, e aí, beleza? E onde vai entrar a questão do visagismo e a prótese capilar? Se vocês repararem bem, quando a gente começa a se preocupar muito também com a questão do externo e não percebe o interno, a gente começa a sofrer danos. Então, gente, tudo é emocional. Toda a parte emocional, ela vai descompensar situações da questão da nossa imagem. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. E o profissional da beleza, ele tem que estar por dentro disso. Então, eu vejo barbeiros falando assim, pô, eu fiz um curso ali do corte tal, da técnica tal, e às vezes a pessoa chega na cadeira dele e muitas vezes nem é só a técnica, ele vai oferecer um ótimo trabalho, vai executar bem um corte, uma barba, uma finalização, mas eu tenho certeza que muitos dos clientes se sente vazio e ainda com a questão de falta alguma coisa. E o profissional olha e fala, não, mas eu executei com perfeição, tá ótimo, tá tudo bem ali, né? O famoso na régua e ainda falta água. O que que falta? Falta essa percepção, tá? Desse cuidado personalíssimo. Personalíssimo é que cada indivíduo de uma forma única. E o visagismo é uma ferramenta importante e muito, muito apropriada para isso. O visagismo, ele fala muito da questão da parte psicológica, porque entra Freud, Jung, tá? E isso tem uma questão multidisciplinar, porque você entra com a base, com o entendimento, é lógico, né? Com a base psicológica, com a parte de nutrição, com a parte da estética, com a estética eu falo no geral, tudo bem? E você começa a perceber o indivíduo, não é nem já olhando o cabelo, olhando a cor do cabelo, olhando a maquiagem. Você começa a pensar o seguinte, você como profissional, tá? Eu vou já começar a falar do visagismo agora. Comecei a falar da parte da criação do mundo, de Deus, mas ainda esse é o básico do básico. Então vamos pensar no seguinte, o cliente chegou agora aqui, falando que quer mudar, e aí vem com aquela máxima, qual corte de cabelo que combina com o formato do meu rosto? Eu já pergunto, qual que é o formato do seu rosto? Essa é uma questão. Aí a pessoa, não sei, ela já se sente ofendida. Aí você fala, pera,
O profissional, por mais que ele já tenha esses conhecimentos, ele tem que estar despido de qualquer pré-julgamento e conhecimento, porque quando nós temos e dominamos uma ferramenta ou uma ciência, a gente é muito cheio de si. A gente acredita que vai ter soluções para todo mundo e não é bem assim. E aí as perguntas básicas, a gente tem que estar com a escutativa. A escutativa é despir-se de qualquer tipo de pré-julgamento ou conhecimento. Então você tem que baixar a questão do seu crítico, ter uma percepção. Quando eu falo baixar o crítico, tem que tomar cuidado porque nós temos a parte de formação da razão, da emoção e do reptiliano. Então, a gente tem que estar ali com o filtro bem atrelado e ouvir muito e prestar muita atenção no gestual. Então, tem aquela máxima do corpo fala, tem esse livro e é verdade, a psicologia fala isso, Jung trouxe isso de uma forma muito sábia, porque ele começou a fazer um estudo e percebia, ele começava a tomar, ia tomar café e percebia como as pessoas gesticulavam, articulavam e falavam, e muitas vezes algumas pessoas queriam demonstrar uma posição, uma impressão, e o corpo dela estava conectando com outras coisas. Então, o cliente também, quando ele vem buscar algo, às vezes ele quer te falar que ele está querendo mudar porque quer concorrer a uma vaga, e muitas vezes não é. Às vezes ele está com orgulho ferido porque ele não tem a atenção de uma determinada pessoa. Isso não estou dizendo de relacionamento. Às vezes a pessoa ela tem todos os pré-requisitos de uma vaga, mas no comportamento e na expressão dela, na vestimenta, ela não comunica isso. Eu vejo muitos profissionais falando: compra um terno, coloca uma roupa slim, coloca isso, não tem nada a ver com visagismo. Não adianta você ir lá e comprar uma roupa de grife, de corte reto, corte de alfaiate, sendo que no temperamento, no meio que você foi inserido, nas suas condições na classe que você está, não comporta isso. Você está criando um personagem insustentável. Então não adianta eu querer falar de visagismo para um cliente, querendo vestir ele de uma forma que ele não vá conseguir dar sequência e continuidade. Ele vai ter uma frustração a longo prazo, porque ele gastou dinheiro com o seu conhecimento, que foi raso ali naquele momento, ele comprou acessórios, roupas e adornos que ele nem vai usar, e ele vai estar como um peixe fora d'água. Então, o visagismo não tem nada a ver com isso. Eu deixei umas perguntinhas aqui no slide também, para você que está assistindo, eu acho muito importante. E eu tenho certeza que isso vai ajudar. Então, essas perguntas você direciona para o cliente, mas eu acredito que antes de tudo, o visagismo, antes do visagista, qualquer visagista, ele começar a querer empregar, ele tem que fazer com ele. As perguntas básicas, meu, que às vezes você perguntando, alguém te perguntando, você não consegue responder assim de imediato. Então, uma pergunta: o que te move? Você fala: pô, mas o que me move, o que quer dizer com isso? O que te inspira? O que te faz? Qual o seu propósito? O que você busca? Essas perguntas são primordiais para você começar a identificar o cliente que está na frente, tá? Da sua cadeira e ali buscando serviços. E aí, trazendo o lado da prótese. Beleza, visagismo tem essa situação e a questão da prótese. Quais as condições? São coisas diferentes? Sim. Então, vou falar um pouco da prótese. Quando eu fui estagiar, na minha graduação, a gente tinha horas complementares para estar pagando ali nessa questão, no SPA dentro da faculdade. Depois a gente tinha um estágio, ou em centro de acolhida, ou em hospitais, ou em salões que poderiam ter ali serviços para a gente estar oferecendo aí as técnicas aprendidas e empregadas ao longo do curso. Para quem não sabe, centro de acolhida são locais que acabam recebendo pessoas em situações de rua. Muitos deles têm família e moram na rua por algum distúrbio, talvez até mental ou dependência, seja química ou que o álcool para mim é uma química, mas enfim.
E muito deles não tem recurso para se cuidar, enfim. Nos hospitais, tem algumas áreas. Então, tem a parte ou de funcionários, para você cuidar, pessoas internadas, e a área oncológica. Quando eu dei aula em média de 3 anos no Instituto de Curso Profissionalizante, e eu trabalhei muito em centro de acolhida, em uma ONG também que eu trabalhei. Então, eu já tive uma experiência com esse público, e foi muito importante para minha carreira. Só que, quando eu já estava na parte da graduação, eu falava, TCC de acolhida, eu tive amigos que falavam, poxa, Wendel, vamos lá, meu, lá você já vai praticar o que a gente está aprendendo, etc. E não me moveu, não conectou, talvez porque eu já tivesse vivenciado, experienciado isso. Eu falava, não. Aí eu falei que eu ia para o hospital, mas não sabia ainda. Eu falei, eu acredito que eu vou para a área oncológica. Aquele momento, talvez eu acreditei que era pelo momento que eu tinha passado há um tempo atrás, tinha perdido meu pai pelo câncer, e eu tenho aquela coisa de querer ajudar, sabe? Essa parte social, ela grita muito, é latente. Isso, naquele momento, eu acreditava que era isso. Mas eu sentia que era algo que conectava com o propósito que Deus vinha falando comigo. Eu tive amigos que falavam, meu, nossa, só vai fazer maquiagem. Porque a pessoa no tratamento oncológico, ela perde a maior parte dos pelos e cabelo, dependendo aí do estágio e do tratamento que ele esteja fazendo. E a gente fazia moldes da sobrancelha, levava lenços, adorno, e eu sentia que faltava alguma coisa, mas ainda não sabia o que era. E eu resolvi, e isso me agregou muito, porque todo o conteúdo que eu vim aprendendo ao longo da graduação fez sentido. Então, a parte tipo de nutrição, quando a gente vem sofrendo, né, a cadeia de aminoácidos, essa questão, eu via que a ausência, putz, isso interferia muito. E aí, por causa da radiação, da química, e isso explodiu na minha cabeça. Eu falei, nossa, meu. Mas eu sentia que faltava algo. E aí foi quando eu conheci a prótese capilar, depois de um tempo, quando eu saí da rede de barbearias, em um dos eventos da Rio Brasil me apareceu essa oportunidade para ir trabalhar com prótese. E a prótese, as pessoas têm um erro de ainda classificar ela de uma forma negativa. Porque é um cabelo que não é da pessoa. É porque ela paga, né? Mas não é porque não está ali, né? No scalp, ali no couro cabeludo. E as pessoas têm, no Brasil, isso é um erro muito grande, porque a gente, tudo quando olha lá fora é bonito. Então, se eu vejo os cantores em performance, é lindo usar uma lace. Se eu vejo a Anitta, a Ludmilla usar uma lace, é lindo. Se eu vejo um vizinho meu de lace, eu falo que é ridículo. Então, isso é muito pela questão do que eu vim falando no começo, do pertencimento das tribos. Então, é muito pelo que você tem a oferecer. Se eu tenho um poder aquisitivo, se eu sou um formador de opinião, se eu sou uma pessoa de figura pública, isso é bonito. Se eu sou de outro país, é uma cultura que é normal, ai, é lindo, nossa, eu quero uma para mim, beleza. Se é aqui, um vizinho no Brasil, é ridículo, é motivo de chacota, de dar risada, é estranho, ridículo, eu não consideraria isso. E aí eu vou fazer vocês numa reflexão. Imagine uma pessoa que saudavelmente está ali, tem o cabelo, a pele perfeita, as unhas normais, etc. e tal, e de repente, por algum motivo, ela recebe o diagnóstico de câncer. E aí precisa fazer o tratamento e sofre a degradação celular. Porque, para quem não sabe, o câncer, ele é células cancerígenas, elas, a gente chama de classificação de células killers. Ela é um tipo de célula que ela se camufla nas células boas do nosso corpo e começa a matar a célula aí de forma desenfreada. E o nosso corpo, com um sistema de organismos de defesa que são os linfócitos, ele acaba tentando fazer esse tecido essa reparação do tecido e muitas vezes não consegue e desenfreadamente começa a produzir outras células e a célula cancerígena também começa a ganhar força. Quando a gente diagnostica uma pessoa com esse tipo de doença e aí ela tem o tratamento e aí ela começa a receber rádio e químio, elas
são direcionadas para matar essas células, certo? Só que, infelizmente, é um tratamento que não é inteligente de vir identificar a célula killer, que é a cancerígena. Então, ele acaba matando as células que são benéficas, porque nós somos células. Nós temos mais de 300 milhões de células no nosso corpo. E aí, o que acontece? A gente começa a sofrer muito com essa degradação. E aí sofre. E aí a nossa natureza, por ser inteligentíssima, porque Deus é sábio na sua ciência, o nosso corpo, ele acaba, tudo que a gente ingere de forma saudável, ele dá prioridade primeiro para os órgãos. E por último, cabelo, pele e unha, que é anexo. Então, você começa a sentir essa degradação e perda e mau funcionamento dos cabelos, da pele e da unha. Wendel, o que você quer dizer com isso? E aí você imagina a pessoa tá bem, recebe um diagnóstico desse e de uma hora para outra ela não tem mais cabelo. Já receber esse pré-diagnóstico da doença já é um baque. E aí a pessoa já começa a perder o cabelo, perde o apetite, já não conecta com a imagem. E como fica? Então, a prótese ou as perucas, até as laces mesmo, são algo que hoje eu, lá no nosso espaço, eu vendo como um estilo de vida. Por que um estilo de vida? Porque ela é paliativa, ela não é permanente. Ela é permanente enquanto dura, quando tem cuidado. Mas a pessoa se conecta de uma forma que você olha e você fala, mano, que da hora, para não falar um termo aqui que de repente não fique legal, mas isso é muito importante. O profissional, quando ele não só vê essa questão da venda, ele não só olha a questão da rentabilidade, da monetização, ele fala, meu, eu estou participando positivamente da vida de alguém. A prótese capilar, ela fez muito sentido para mim e vem fazendo. Não é um serviço fácil como as pessoas vendem, não é algo tipo que você faz ali, entrega e acabou como as pessoas vendem. É algo minucioso, é um trabalho que você tem que se dedicar, você leva um tempo ali. Por quê? A prática traz a perfeição. E a primeira prótese, são poucos que vai acertar ali de primeira, e talvez você vai acertar a primeira e na segunda você vai cagar, mas pare e pense na seguinte forma, se entregar com paixão, usando as técnicas do que eu vim falando um pouco do visagismo, você vai ver que o universo da prótese, ele é libertador para a pessoa que vem buscar esse recurso. Então, pensa de uma forma consciente. Para você hoje que vê alguém com um tipo de adorno, seja uma peruca, uma lace ou uma prótese, tenta entender talvez o motivo ou o momento que a pessoa está passando. Isso é importante, tá bom? Dando sequência aqui, eu trouxe alguns modelos, tá? Modelos reais que eu atendi e atendo, pessoas que de algum fato ali colaborou aí e deixa o uso da imagem. E aí não é algo nichado somente com um tipo de cor ou forma ou textura. Então a prótese capilar, se você parar para pensar, ela tem diversos tipos de cores, nomenclaturas, tá? Texturas de fio, densidade e o material de base. Base que a gente fala que é sobreposto couro cabeludo. Então, eu tenho a micropele e tenho a de tela, ou lace. E aí, nesse conjunto desses dois mais comum, eu tenho uma híbrida que ela tem o silicone ao redor e a tela na frente e no meio, ou só no meio, ou à frente, que é o modelo que eu venho usando muito normalmente, tá? Wendel, qual é o mais natural, qual é o mais confortável? Isso vai depender de cliente, de necessidade, tá? Lógico que tem alguns prós e contras de ambos os lados. Então, por exemplo, a de silicone, que é a micropele, ela não tem a penetração da água quando você toma banho. Pode tomar banho normalmente, tá? Lavar os cabelos todo dia, cabelos humanos, só que ela não penetra. Por não penetrar, ela também não ajuda na questão da transpiração. Quando eu falo transpirar, não é que a pessoa vai deixar de transpirar. Ela só não vai ter a questão da excreção aí, de expelir o suor e a oleosidade. Só que o nosso corpo é muito inteligente. É como, sabe quando a pessoa tem muita concentração de glândula sudorípara na axila, ela transpira, a famosa pizza. Tem pessoas que seccionam a glândula e fala, ah, beleza,
eu eliminei, agora não tem mais essa questão. Só que o seu corpo vai fazer da seguinte forma: quando ele não tem onde expelir, ele sobrecarrega outra parte. Então, certeza que essas pessoas que seccionam começam a transpirar mais no dorso das costas, no parte do peito ou barriga, ou na parte das coxas ou virilha. Isso tem que ser eliminado de alguma forma. Rosto, nosso corpo, ele é sensacional, gente. Quando a gente começa a entender o nosso corpo, toda a estrutura, a gente começa a ver que não é bem por aí. A lace, ou de tela, ela já tem esses microfuros que faz essa questão da secreção, de expelir, de perder aí de eliminação do suor da oleosidade. Qual que é a situação? As fixações duram de 15 a 20 dias. Por essa ficar mais exposta por causa de ser tela, a parte de transpirar ou penetrar água pode fazer com que dure menos o poder de fixação, mas isso não é um problema. Entendeu? Qual é mais natural? Dependendo da técnica aplicada, da espessura da micropele ou da cor da tela, ambas são muito naturais. Depende muito do modelo e densidade de cabelo. Isso é uma diferença. Então, assim, tem próteses de cabelo grisalho com porcentagens de 5, 10, 20, 30, 60, 100% de grisalho. Tem cabelo afro, tem cabelo cacheado. Então, assim, cabelo liso, não é um serviço que ele fica nichado só por uma espécie de clientes. Então, aqui, ó, identificando esse cliente aqui, eu posso usar como modelo hoje. Esse é um cliente real, é um cliente, um dos mais novos lá do espaço, eu atendo ele há quase um ano. Se vocês repararem na questão aqui da frontal dele, ele sofre dessa condição androgenética, tá? Essa parte da androgenética dele, ela vem avançando. Ele falou que nos últimos 3 anos só avançou bastante e isso vinha incomodando ele. E a região aqui, ó, que vinha pegando do alto da coroa, da vértice aqui dele, já não dava para fazer aquele truque, né, que muitos costumam fazer, que é projetar o cabelo. E é um cabelo que já estava sem qualidade, ressecado. Nós sentamos, conversamos, ele me falou toda a questão de dor, anseio e etc. E repara bem, ele está de perfil, aqui está de perfil, e nós pensamos numa questão mais projetada, porque é um estilo que vinha com condição, de acordo com um modelo que ele pegou de referência, tá? Que a gente trabalha com referência, mas a gente não replica, porque, como eu disse, cada indivíduo é um. E aí respeitando as partes que aí envolve os terços do rosto. E isso é interessante porque, quando a pessoa fala do visagismo, ela acha que é só essa parte aqui, ó, razão, emoção e intuição, né? Aqui. Ok, esse é o básico. A gente tem que pensar como as pessoas vão ver esse cliente. Então, eu costumo falar que a gente usa o tridimensional. Tridimensional. Porque eu tenho que pensar que as pessoas não olham só para esse cliente na parte frontal. Eles olham ele frontal, as laterais, posterior, né? E dependendo de como ele tiver a posição, até do alto. Porque as pessoas vão ter percepções diferentes. Não adianta estar só com essa informação aqui atrelada, bonitinha, e as outras não estar numa conjuntura legal, tá? Então, para os visagistas aí, que se classificam ou intitulam como visagistas, tem que pensar e começar a se projetar como a pessoa vai estar passando essa informação. E, ó, a gente começou a falar do visagismo, eu falei um pouco de ciência, falei da área da beleza, voltei para o visagismo e agora a gente está falando sobre prótese. Então, para todo mundo que quer ali classificar ou rotular e dizer que não tem nada a ver, então eu acredito que precisa rever um pouco os conceitos aí e o quanto isso aqui me ajuda no dia a dia. Numa conversa como essa aqui, eu passando para vocês, isso aqui me ajuda muito, muito. E muitas vezes eu resolvo não colocar a prótese. Eu vou explicar para vocês no momento. Eu explico, falo tudo,
ensino, mando o áudio depois, falo para a pessoa pensar e quando ela realmente mostra que está preparada, ela vem colocar. Eu não posso pensar em vender, em me livrar. Eu quero um cliente satisfeito em primeiro lugar, participar positivo desse resgate de autoestima e ter um cliente recorrente. Eu não quero um cliente sazonal. E ainda mais que se sinta enganado, tá? A pessoa que se sente enganada é a pior coisa mesmo, tá? Então vamos lá, ó. Aqui, deixa eu só. Opa, deixa eu só arrumar aqui, porque eu organizei essa questão. Vamos lá. Desculpa aí, pessoal. No ao vivo é isso aí. Ó. O ao vivo que vai virar gravado. Aí, desculpem. Vamos lá. Vamos resgatar um sorriso novamente. Então, ó, se você tem a escuta ativa, se você domina as ferramentas de forma precisa, quando eu falo ferramenta, não é a maquininha, a tesoura e o pente não, tá? Isso é o básico. As ferramentas trabalhou a escuta, consegue identificar o perfil do cliente, e aí o perfil é básico também. O que que você faz? Como é a sua rotina? Porque às vezes a pessoa vê várias referências, vai lá e pega um modelo de prótese ou de cabelo com topetão. Aí você identifica o seguinte: quanto tempo você está sem, tipo, você perdeu os cabelos? Um cara tá mais de 5 anos, 7 anos, 10 anos. Você acha que daqui para amanhã, você colocando um acessório nele, ele vai pegar de uma forma absurda e dominar, né? Secador, pente, pomada, gel? Não vai. Esquece. Vamos para o básico? Então, identificar o perfil desse cliente. Se ele tem uma adaptação fácil, se ele vai se permitir se dedicar. Uma pessoa com cabelo já bem projetado assim, ó, ela não vai precisar ficar mais de que 5, 10 minutos frente ao espelho, ainda mais homem, tá? Eu tô classificando homem por causa da questão da barbearia, mas eu faço atendimentos femininos também. Então, voltando aqui, eu tenho que identificar tudo isso para oferecer ali e decidir o modelo, o design, do estilo para ele. Não adianta eu querer fazer um penteado megalomaníaco. Não vou nem falar de prótese. Cabelo mesmo, da pessoa. Chegar lá e fazer uma finalização com um spray. Não vai. Não vai, não adianta. Ah, para desenvolver o meu portfólio, para divulgar, ficar bonito. Beleza, mas esse cliente vai te encher o saco, vai te perturbar e com razão. Porque ele não vai conseguir dar continuidade. Ele vai gostar e vai falar, meu, mas eu não consigo. Então, vamos lá. O sorriso ele vai estar ligado primeiro na conexão. E aqui, se vocês repararem, aqui não foi uma foto de simplesmente antes e depois, só para a pessoa tipo ter ali para eu divulgar. Essa foto, particularmente, quando ele me procurou, ele mesmo falou, ó, preciso de foto sua, porque ele não era lá da região. Falei, ó, tira a foto para mim, você de frente, de lado e na parte posterior. E aí ele falou que já queria colocar, mas o cabelo dele da lateral estava muito curto. Eu falei, ó, precisa cultivar uma certa densidade para fazer o encaixe, para não ficar uma coisa artificial. E aí ele tirou essa foto para mim. Você vê que uma pessoa que, tipo, começa a sustentar uma imagem dessa, ela não tem como ficar sorrindo, ela não fica feliz, ela não se conecta, ela não se vê. Ele raspava 2 vezes na semana na Gillette. Para deixar isso aqui foi um parto. E ele falava, cara, eu tô horrível, não paro de usar boné, não consigo nem ir na academia. Cara, se a gente não conseguir colocar, eu vou desistir, vou raspar. Eu falei, cara, pensa no seguinte, uma vez feito, é uma ida sem volta. Você só vai se um dia você tirar ela e tiver uma situação que não der para já colocar outra, porque nesse caso, quando você se vê com o cabelo, é difícil que você vai tirar novamente. Então, você não precisa e não deve mentir para o cliente. Você deve trabalhar com verdade. Não conheça a verdade vos libertará. Isso é verdade. Esse cliente todo dia tirava foto no perfil e mudava. Essa foto, particularmente, ele não enviou para mim. Eu não tirei dele no serviço. Eu peguei nos status dele. Ele trocava de foto todo dia particularmente.
Então, resgatar é primeiro identificar a essência que está ali dentro. Em algum momento ela foi adormecida. E aí você precisa, como profissional, ter o domínio e conhecimento dessas ferramentas e saber fazer o uso delas, tá? Então, aí que está a questão do visagismo, essa questão de harmonização, e aí entra aqui de novo, ó, a mesma pergunta, e aí eu falei sobre as medições. Vamos pensar só da parte frontal, certo? Então, aqui, ó, razão, e eu consigo identificar isso. Poxa, aqui a gente consegue ver na hairline, né? Ele perdeu aqui o cabelo, etc. Mas eu consigo ver aqui que era onde o cabelo dele iniciava ali e acabava. Então eu tenho essas marcações que a gente usa, né, no visagismo para identificar as primeiras questões dos temperamentos ali de predominância do indivíduo. Então eu tenho essa questão do primeiro terço da razão, emoção e intuição. Aqui está um pouco fora, porque sabe como é que é, né? A gente está fazendo slide, de vez em quando sai um pouquinho ali do que a gente faz de marcação. E aqui, a questão de você ver não é um sorrisão aberto, é bem discreto, mas você já começa a ver que muda muito. E aí era engraçado, porque esse é um cliente de case. As pessoas falavam que o cabelo dele era esse, e aí depois a gente só raspava para ter essa forma de divulgação. Se vocês olharem, olha onde está aqui o pezinho, a hairline dele, ó, onde ela começa e onde ela termina. E se vocês olharem, mesmo raspado, aqui ele tem aquela entrada mesmo em formato de U, né? Vamos usar essa terminologia, mas que não é. Mas ele já tem essa predisposição androgenética. Essas partes da hairline próxima à têmpora dele aqui, ó, já tá muito espaçada. Então, se vocês olharem bem aqui, ó, e isso é engraçado porque deu bastante polêmica. Então, como que você vai resgatar? Olha aqui, ó, já é um cabelo mais desconectado, era um cliente que na época tinha 23 anos, e isso tinha a ver muito a ver com a personalidade dele. Porque uma pessoa que, embora ela internaliza muitos pensamentos, ela tem essa parte emocional, que é quase bem dividida ali com a parte intuitiva. É uma pessoa que tem bastante introspecção com formas de pensamento, embora ela racionaliza de uma forma rápida para ela, e ele tem bastante versatilidade, é uma pessoa dinâmica, e quando ela tem uma certa intimidade com a pessoa, ela extrapola um pouco na questões de brincadeira, enfim, é uma pessoa bem versátil, tá? Como eu falei, a prótese sofre muito preconceito, mas talvez isso vai muito pela questão da sociedade, da nossa cultura. Então, eu acredito que nós profissionais, quando vamos ter essa questão do atendimento, da venda do serviço, eu também tenho que estar munido de tudo isso, porque você tem que preparar o seu cliente da seguinte forma: quando eu quero uma avaliação para mim, seja ela presencial ou virtual, eu falo com a pessoa o quanto ela vai se dispor das pessoas de repente saberem ou não que ela usa prótese ou peruca ou lace, que seja. Vai ter gente, eu não quero que saibam. Eu não tenho problema, mas não quero que divulguem, porque tem vários tipos. Tem a pessoa que não liga, deixa eu tirar foto, deixa eu filmar, deixa eu postar. Tem a pessoa que não deixa nem tirar foto, mesmo que você tampe o rosto, ela acredita que alguém vai saber. E tem a pessoa que, tipo, ela é parcial, ela fica, olha, se descobrirem eu falo, mas se não falarem eu também não tenho que sair falando. Já tem gente que sai falando, meu, eu coloquei prótese, tipo, para ela é uma realização. E tá tudo certo. O perfil de cliente você tem que identificar e trabalhar nela da seguinte forma: se alguém chegar a perceber ou desconfiar, ou em algum momento, porque isso tem a ver muito com cuidado, como você reagiria? Você, como profissional, tem que trabalhar isso no cliente, porque ela tem que estar segura disso. Porque uma mulher, quando coloca um silicone, ela, a primeira coisa que ela faz depois do processo ali de adaptação é pôr um decote, para as pessoas verem que ela tá. Porque isso está muito atrelado com a nossa cultura, com a questão de aceitação, do exibicionismo. Isso tem a ver muito com a questão de ser sexy.
E isso são coisas que também pode ser problema, porque quando a gente se oferece de algo que o conteúdo não, ele chega a ser invasivo, a pessoa não tem um valor que realmente é reconhecida como deve ser. Não estou dizendo que a pessoa tem que colocar um silicone, usar uma burca, tipo, ela tem que, ela tem que entender por que que ela está fazendo aquilo. Então, eu acredito que o visagismo está atrelado em tudo. Eu coloquei na questão da prótese capilar, que é um serviço que eu ofereço, mas a medicina, daqui a um tempo, vai usar isso de uma forma muito consciente. A pessoa, quando faz uma harmonização, né, de forma equilibrada ali, de acordo com as proporções dela, isso mexe também com os temperamentos dela, isso mexe com o comportamento, com a projeção, com a comunicação. E a prótese é a mesma coisa. Então, a avaliação, seja ela virtual ou presencial, hoje usando mais presencial, a virtual é de uma pessoa de outro estado, de outra cidade, que não consegue vir, e em um primeiro momento ela quer conversar, ela quer identificar talvez o grau da calvície dela. Isso aí vai me ajudar muito a eliminar uma etapa ali. E quando ela vir no presencial, eu reforço novamente que isso é importante, tá? E isso cabe ao profissional. Tem que entender disso, tem que estar munido dessas informações. Só cortar e aplicar não adianta, tá? E aí, como que eu identifico esse tipo de perfil e estilo para cada cliente? Com essas perguntas básicas, com as ferramentas que eu falei, o que que você inspira, qual a imagem que você gostaria de ser, tipo, percebido, como você se vê, como você gostaria de ser visto. E aí a pessoa vai falar, eu acredito que eu me comporte assim, que eu falo assado, cozido e frito, e aí quando ela está se projetando, falando, você está vendo outra informação, outra comunicação. Aqui um sorriso mais discreto dessa pessoa aqui, que a gente pegou como modelo para mostrar para vocês, é um cabelo que, se você for olhar, é mais contido, né? Um cabelo mais clássico, ali um pouco bem leve, despojado pela questão da projeção, mas ele é mais comportado. Se você olhar ali, por mais que tenha conexão ali nas mechas, tudo não tem nada frisado ou, né, com várias proporções ali em desequilíbrio. É um clássico ali, mais contido, mas ele tem uma leve despojada ali. E um sorriso mais contido. Então você consegue ver que, meu, tem tudo a ver com ele, tá? E embora as pessoas acham que é um tipo de pessoa que não fala muito, que é uma pessoa mais na dele, ela tem bastante eloquência na sua comunicação. E aí, o profissional, ele tem que ter essas percepções. Quando ele entende todas essas ferramentas e faz o uso dela de forma consciente, isso é mais do que significativo. Então, aqui, ó, um cliente que não deixa, né, na divulgação 100%, mas não tem nenhum problema. Se vocês olharem aqui, ó, já é uma calvície grau 6, ela já é bastante expandida, tá? É um cabelo mais puxado pro caucasiano, ele não tem uma textura muito lisa, a sua densidade aqui também não é muita, mas ela tá bem agrupada. E vocês olharem, ele é um cabelo mais comportado, então não precisa particularmente estar sempre com raspado aqui do lado, ou grande. Dá para você trabalhar com diversos tipos de estilos e perfis, tá? E ele é um cabelo que está ali só com um leave, um acabamento. Esse é o modelo que eu trouxe só de frente lace, é um modelo que, com um dos meus fornecedores, a gente acabou desenvolvendo, fazendo uma mescla. É um modelo que se fazia muito para mulheres, né, lá nos Estados Unidos. E eu falei, poxa, por que não brincar? Porque aí tinha esse modelo híbrido, que a frente era assim, o meio de lace e ao redor, na parte da calvície, era de silicone. Eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos fazer toda a parte silicone e só essa frente de lace aqui, só que com uma rendinha mais delicada. E tá tendo uma aceitação legal. Ela tem uma percepção e naturalidade bem bacana quando é vista de perto. Essa é uma parte com modelo só de silicone na frente, essa parte com silicone, tá? Ela tem uma densidade de 120% na questão do agrupamento dos fios. Muito bacana esse modelo, tem uma aceitação muito boa e isso traz uma naturalidade legal também, tá?
Com o tempo, elas vão perdendo cabelo, e essa perda de cabelo, dependendo da forma de cuidado, elas não soltam de forma uniforme, e isso pode ser algum problema com o tempo de durabilidade. De novo, o cliente, e aí com as suas variações de projeção, pode parecer que é a mesma projeção, não, é só o lado que ele teve preferência, tá? Para direcionar. Mas, ó, se vocês verem a finalização, aqui tá bem mais espojado, nem tanto alinhado quanto esse. E aqui, ó, uma leve franja na parte das têmporas, pegando aqui essa parte do topete mais agrupado com toda a parte do cabelo. Aqui ele pegou mais uma projeção no topete e mais alinhada aqui, já não tem a mesma. E ó, o disfarce em harmonização em conjunto, tá? Não particularmente está sorrindo. E ó, questão da sobrancelha, ele tinha uma grande densidade, foi feito um design também. Ele não usava barba quando foi a primeira vez. Eu falei, deixa a barba crescer também, desapega de tudo. Fica horrível que você não vai se arrepender. Trabalhei, não fiz degradê, pode olhar a uniformidade, o tamanho da barba também. Eu só fiz projeção de linhas diferentes, levemente diagonal, com essa projeção para frente. Peguei a parte mandibular, desenhei mais essa parte da mandíbula aqui com maxilar, tá? E aí, o aumento do queixo dele, como tem essa parte sinuosa, quase levemente arredondada, eu cravei um pouco aqui, ó, nessa parte de cima, um pouco do pomo de Adão. Aí a referência das linhas eu trouxe uma outra projeção. Então, o visagismo atrelado com a prótese capilar, ela é libertadora. Escolhi essa figura porque, se você parar para pensar, dá para brincar em diversas formas. Então, tipo, no ser humano fica muito mais fácil. Aqui não é um usuário de prótese, e aqui é uma prótese no manequim com um óculos. Então, só replicado. O que faltou aqui só foi a barbinha e o casaco. Mas mais uma brincadeira aí para vocês terem essa dimensão de técnica e serviço. E aqui variações de clientes, tá? E modelos que com a parte de prótese, tá? Então aqui, ó, tem aquele famoso clássico do sério e sorrindo. Aqui, ó, o sorriso mais discreto. E aqui, ó, não mudou nada, só o cabelo. Então é muito legal a parte da calvície aqui dele e aqui já um modelo com esse design. Espero que vocês tenham gostado, tá? É um pouco dos serviços que eu venho trabalhando há esse tempo. Foi um prazer estar com vocês aqui. Espero que a gente se veja brevemente no presencial na Brasil. Espero conto com todos vocês. Convidem aí os profissionais, compartilhem esses conteúdos, são de riquíssima e de suma importância. O nosso mercado precisa de compartilhamento de conteúdos como esse. Agradeço muito a vocês, tá? Todos os profissionais envolvidos, ao Ardoni, ao Robson, a todos aí que vão também estar compartilhando os seus conteúdos. E espero até breve aí conhecer cada um de vocês e um pouco dos serviços de vocês. A Fabiana, meu muito obrigado, a paciência aí, ao Pietro, todo mundo, muito obrigado, boa noite, e boa tarde, bom dia, seja lá quando você vê esses conteúdos. Forte abraço, fique com Deus.